nós vamos ser abençoados, meus irmãos. Salmo de número 119, o verso 25. A seguir, diz assim a palavra de Deus. Achou aí, amém, né? Amém? Irmão, não dá aí, irmão. Achou aí, amém? Amém. Então tá, vamos lá. Minha vida está perto de virar pó. Vivifica-me segundo tua palavra. Eu te expus meus caminhos e tu me respondestes. Ensina-me os teus decretos. Faz com que eu entenda o caminho dos teus preceitos. Assim meditarei nas suas maravilhas. Minha alma esvai-se de tristeza. Fortalece-me segundo tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade. Por teu amor, mostra-me tua lei. Até aqui, meu irmão, é o que nós queremos compartilhar. Texto-chave, texto principal. Eu sei que nas outras noites que eu trouxe uma mensagem aqui, a gente fez de uma forma um pouco diferente, um pouco mais sistemática, um ponto aqui do lado. Mas nessa noite eu quero falar, meus irmãos, sobre o homem. E homem não homem como gênero, mas homem, humanidade. Que nós falamos aqui a respeito da palavra de Deus, falamos da pessoa de Deus, falamos da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E agora eu queria falar, meus irmãos, sobre o homem, para que nós possamos entender o que é o homem e de onde ele vem, para onde ele vai, de que forma ele é constituído. E dentro da palavra de Deus nós temos as respostas para todas essas coisas. E a nossa vida deve estar baseada dentro da palavra de Deus. Meus irmãos, nós vivemos complicados demais. Nós muitas vezes nos perdemos com muita facilidade. É muito fácil, meus irmãos, muito fácil nós ficarmos vivendo do piloto automático. Na verdade, é muito fácil a gente perder as coisas da vida. É muito fácil, meus irmãos, a gente de repente entrar no redemoinho e não conseguir mais sair de dentro dele, cheio de tribulação, cheio de confusão, cheio de perturbação. Mas tudo isso, meus irmãos, é decorrente de algo que aconteceu. A humanidade vive, meus irmãos, dificuldades cada vez maiores. A ciência avança, a tecnologia avança, tantas coisas avançam, mas o homem continua sofrendo. E diante disso, nós devemos refletir no que realmente isso aí tem sobre as nossas vidas. Será que isso é uma coisa que acontece sem porquê nem para quê? Tem razão nisso aí? E qual a resposta para isso? Diante do mal que assola o mundo, que assola as nossas vidas, que bate na nossa porta, senão quando bate contra nós mesmos, qual a nossa resposta? O que nós podemos dizer diante do dia mau que se aproxima de nós? Nós devemos olhar para a palavra de Deus. Primeira coisa, aí na sua Bíblia, eu gosto de pregar com a Bíblia aberta. Eu acho que vocês já se acostumaram comigo dessa forma. Se você quiser manter a tinha aí, bonitinha, nesse Salmo 119, 25, você vai acompanhando o raciocínio. Você vai entendendo que a palavra de Deus vai ensinando para nós. Salmo 119, meus irmãos, salmo muito peculiar. Ele vai dividido conforme, claro, conforme a poesia hebraica, ele é dividido conforme as letras do alfabeto hebreu. E aqui, quando nós olhamos, ele é dividido, talvez a Bíblia tenha essa divisão, talvez não, depende da sua tradução, depende da forma que ela é feita, é dividido em parágrafos, ela é dividido em partes, em versos, em trechos, e cada um deles, ele inicia com uma palavra, com uma letra do alfabeto dos hebreus. Por exemplo, aqui nós falamos de 5, e aqui ele tem um conjunto que vai de 25 até o 32. Aqui quando ele exalta, ou ele começa a falar o 25, nós vemos que aqui ele está dentro do mesmo conjunto geral da ideia, mas ele está começando um raciocínio diferente do anterior. Então, quando você lê o Salmo 119 na sua casa, você vai reparando que são poucos versículos, mas de repente eles vão alternando entre si os temas. Então, o 25 que eu acabei de ler, ele faz uma coisa muito interessante. Ele vai falar sobre a realidade da natureza humana. O que nós acabamos de ler aqui, meus irmãos? 25. O que o salmista entendeu? O que eu e você devemos entender? Minha vida está perto de virar pó. Talvez sua tradução seja um pouquinho diferente da minha. Deixa eu pegar aqui mais próxima, a revista corrigida. A minha alma está pó. Muito mais poética, né? Filosófica. Vivifica-me segundo a tua palavra. Primeira coisa que todo crente tem que entender, meu irmão. Em nome de Jesus, entenda isso. Em nome de Jesus. Porque Deus uniu aqui, meu querido. Eu não quero que você desperdice seu tempo, só quero gastar mais uma vez esse momento, chamar a sua atenção. Só mais essa, não vou mais, tá bom? Para a gente não perder tempo, mas só mais essa, que eu estava ouvindo aqui sobre a mensagem da cruz.
E o Espírito Santo falou comigo. Eu me lembrei, meus irmãos, que há 20 anos eu canto esse hino. Coisa louca, né? 20 anos, meus irmãos, é tempo. Há 20 anos eu canto. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E aí eu cantei também que eu vou levar minha cruz até por uma coroa trocar. Então, se eu e você somos cristãos, há tanto tempo que eu sou, você pode ser também, ou deve ser até mais, há tanto tempo assim, a primeira coisa que todo cristão entende é que ele é o quê? Poderoso? É que é o quê? Grandioso? É que ele é o quê? O melhor? Não, meus irmãos, ele entende que ele é pó. Eu dei a resposta para você, agora vamos falar. Então, ele entende que ele é pó. Pó, meus irmãos. Pó da terra. É impossível falar a respeito do homem, da natureza humana, sem falar de onde ele saiu. O homem, meus irmãos, ele é criado do pó da terra. Isso você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar lá em Gênesis. Você vai ver na criação, termina toda a criação, e aí de repente a criação toda é feita pela palavra de Deus, mas ao homem é diferente a questão. Quando Deus chega no homem, ali a forma com que as coisas vão surgindo. E aí quando ele vai falar com o homem, vai iniciar a criação do homem, da Trindade, ele fala, olha só, fomos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E do pó da terra, Deus vai formar o homem. Mas não termina só no pó da terra. Ele vai soprar nas suas narinas o quê? Fôlego de vida. Meus irmãos, o ser humano é muito peculiar. O homem, dentre toda a criação, tem uma característica que difere de tudo aquilo que foi criado. Ele foi feito conforme a imagem e a semelhança de Deus. O próprio Deus soprou o fôlego de vida nas suas narinas, porém o homem é pó. Pó da terra. Meus irmãos, nós somos pó da terra. O tempo vai passar e você pode alcançar grandes coisas na sua vida. Você pode realizar sonhos, pode sim. Você pode ser reconhecido aqui na cidade de Tubarão. Você pode ser reconhecido dentro da igreja, fora da igreja. Você pode ter tudo que você quiser na sua casa, no trabalho, o que você quer na vida. Mas você é pó da terra. E assim como do pó nós viemos, para o pó nós... Isso mesmo, nós iremos retornar para o pó. Isso mesmo é uma coisa que nos constrange. Primeira coisa que nós devemos entender nisso aqui é que nós viemos do pó. Então nós vemos o que, meus irmãos? A nossa insignificância. Por mais que você queira controlar tudo na sua vida, como eu sei que você tenta controlar, como todos os humanos tentam controlar, esse é o pecado original, isso é o que o Adão e Eva lá no Éden quando pecaram, mas vamos chegar lá depois. Mas como todos nós tentamos controlar tudo na nossa vida, nos proteger de tudo, independente do que nós façamos, um dia eu e você iremos nos deparar com isso, com o pó que nós somos. A sua vida se vai, e no momento, tudo aquilo que você tinha, tudo aquilo que você era, tudo aquilo que você alcançou, não serve para mais nada. A traça vai comer, os filhos, os netos vão se aproveitar, nada mais vai ficar para você. A sua fama não vai valer mais nada. O nome, como tantos querem, o nome escrito, o nome gravado na história, não vai para mais nada, não vai produzir nada para você. A glória do homem é como a erva, lembra do que a Bíblia diz? Seca-se a erva, então como seca-se a flor da erva, assim a glória do homem se seca, e não adianta para mais nada. Fica só a memória, por um período de tempo ainda. Nós somos pó da terra, meus irmãos. E se eu e você somos pó da terra, nós devemos prestar atenção numa coisa. Nós vimos pó e Deus nos fez do pó. Aleluia. Então eu sou pó, mas o que dá sentido à minha vida, o que me difere dos animais, irmãos, o que me difere de qualquer outro ser vivente que respira, que tem aparelho neurológico, que tem cérebro e tudo mais, o que difere é esse tocar de Deus. É a ação de Deus na vida do homem que fez ele diferente. A Bíblia chama o homem de coroa da criação, não simplesmente por ele ser homem, mas porque o próprio Deus vai até ele e ele diz: eu vou fazer o homem à imagem e semelhança. O que traz sentido, o que dá peso às nossas vidas, meus irmãos, é a mão de Deus sobre ela. Não adianta nada mais. Você pode gastar sua vida em muitas coisas, mas apenas a mão de Deus é que traz vida a nós, meus irmãos.
E foi isso aqui que o salmista entendeu. A minha vida, ela está apegada ao quê? Ao pó. Minha alma está apegada ao pó. O meu sentimento, o que eu penso, aquilo que eu planejo, a insônia, o problema, tudo isso está ao pó. O que ele clama? Vivifica-me segundo a tua palavra. A vida, meus irmãos, essa é a verdade. A verdade muitas vezes nós não queremos ouvir. A verdade muitas vezes nós queremos fugir dela. A verdade é que Deus, Ele é o Deus Criador. E se Ele é Criador, meus irmãos, Ele deu sentido às coisas. Por isso é que a palavra de Deus é que traz vida. A palavra de Deus é que traz as coisas à existência. O homem só é o que é, meus irmãos. Não fruto do acaso, não fruto da sua capacidade, mas é a graça e poder de Deus. Nesse salmo aqui nós vemos a natureza do homem descortinada. Nós por nós mesmos estamos apegados ao pó. Nós tombar, meus queridos, e se estivermos preocupados apenas com aquilo que vira pó, que é essa carne aqui, por mais que tenha muita gordura nessa carne aqui por cima, embaixo da epiderme, muita gordura, mesmo assim ela se vai com o tempo, os vermes vão comer, e o resto que ficar vai virar pó. Você pode ir lá, querer exumar lá, fazer alguma coisa, você vai ver, vai estar apenas um esqueleto. E por um período de tempo ainda, passando o tempo, meus irmãos, ainda assim, a gente vê uma deterioração. Você tem que entender, tudo que você construiu, toda essa imagem que nós queremos manter, ela se resume a um punhado de ossos. Nossa vida está pegada ao pó. A única coisa que pode trazer vida é a palavra de Deus. Eu pergunto para você, qual a prioridade da palavra de Deus na sua vida? Quanto tempo nós temos gastado, meus queridos, para buscar ouvir Deus falar com a gente? Ah, como, Rodrigo? E lá fulano de tal? E lá do fulano, lá que ele recebe umas coisas. O salmista fala aqui da tua palavra. Ele fala da lei de Deus, da palavra revelada, inspirada e perfeita de Deus. Então a palavra de Deus aqui dá vida. Ela está ao nosso alcance, meus irmãos, com tanta facilidade. Tanta facilidade. Nós nos perdemos porque nós queremos. Mas ele continua. Ele vai aqui começar a ir um pouquinho mais a fundo do que é a natureza do homem. Ele fala que minha vida está perto de virar pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. E depois ele fala, eu te pus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Nós só podemos, meus irmãos, dizer que nós ouvimos a Deus, ou que nós queremos obedecer a Deus, se eu e você entendemos que nós somos pó da terra. O que é a posição de pó da terra, meus irmãos? Uma posição de humildade. Conhecer que eu e você não sabemos o caminho. Ah, Rodrigo, mas isso aí, não, você não, presta atenção. Reconhecer que eu e você, nós não sabemos o caminho, nós achamos que sabemos. Achamos que sabemos o melhor a fazer. Achamos que da maneira que a gente constrói as coisas, que a gente arquiteta as coisas, é o melhor a se fazer. Mas o salmista, depois que ele conhece quem ele é, ele entende que os caminhos dele, eles têm que estar alinhados com o caminho de quem? De Deus. Meus irmãos, o homem, ele não foi fruto do acaso. Entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. O homem não de evoluções contínuas e aperfeiçoamento, não. O homem, ele é fruto da criação, do poder criador de Deus. Isso muda as coisas. Porque se você vai no mundo, você vai estudar ciência, as crianças na escola vão estudar a respeito de biologia, eles vão lá estudar a respeito da origem do universo. E lá vai se falar para eles que, olha, pode ter vindo assim uma explosão, e aí de repente uma célula foi ficando mais complexa e foi indo, e milhões de anos foram passando até chegar ao que nós somos hoje. O que isso traz sobre nós, meus irmãos? Uma vida sem sentido. Por isso, quando você passa pela rua aí, não há valor na vida. Por isso que se mata hoje por um país. Por isso que se mata hoje por um boné. Se mata hoje, irmãos, por uns trocados,
por um punhado de qualquer tipo de droga que as pessoas estejam viciadas por aí afora, que a vida não tem valor para as pessoas. Por que não tem valor? Porque elas não imaginam, elas não entenderam de onde veio a vida. A vida não vem do acaso, meus irmãos. O próprio Deus é o autor dela, e se Ele é o autor, pode ter certeza, Ele também é o consumador. O que isso quer dizer? Ele é aquele que concretiza as coisas, Ele é aquilo que dá o princípio, dá o meio e dá o fim. É por isso que nós devemos, meus irmãos, expor os nossos caminhos a Deus, constantemente, e aí sim, expondo os nossos caminhos, colocarmos lado a lado os caminhos de Deus, e aí nós vamos analisar, será que a maneira que eu estou vivendo está de acordo com a vontade de Deus? Meus irmãos, muitos perderam já esse costume de parar para refletir. Por isso que se ora pouco hoje em dia, irmão Geraldo, porque ninguém quer parar para refletir. Hoje a oração do pessoal é a oração do desespero. É quando a coisa aperta, a coisa pega mesmo, aí não tem o que fazer, aí tu ora. Mas por que ora? Porque não tem o que fazer. É o último recurso, é a última esperança lá, e por graça ainda isso acontece. Mas nós devemos ter o costume de continuamente estarmos diante da presença de Deus. Aí nós vamos fazer igual o salmista faz: olha, Senhor, esquadrinha meu coração, vê se há em mim algum pensamento mau, e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, é isso que é vida. Meus queridos, por isso que tem culto. É para a gente parar aqui e tirar a atenção de tantas as coisas da vida, dos problemas de casa, problema do trabalho, problema da sociedade, problema de saúde, problema que for. Aí você vem para cá, e pela graça de Deus, Deus nos envolve aqui, tem hinos para te sensibilizar, e assim por diante, você ficar preparado, pronto para ouvir a palavra de Deus, e ela no seu coração gerar vida. Como que vai gerar vida? A partir do momento que você refletir: Senhor, esquadrinha meu coração, Senhor, que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés. É o mesmo salmo aqui, meus irmãos. Nós devemos colocar diante de Deus os nossos caminhos, porque a existência humana não é fruto do acaso. Você não tem domínio sobre a sua vida. Você pode até planejar: olha, daqui a um mês eu vou lá, mas você não pode ter 100% de certeza que vai chegar lá. E como você vai viver com esse peso sobre você? A esperança está em colocar a vida nas mãos de Deus. E aí sim encontrar segurança. Por quê? Vamos prosseguir, verso 27. Faz com que eu entenda o caminho dos teus preceitos, assim meditarei nas tuas maravilhas. Meus irmãos, a partir do momento que nós entendemos que nós viemos do pó, que em nós mesmos não há glória nenhuma, em que nós mesmos não há nenhum valor em nós mesmos, nós entendemos que o valor que há em nós está porque Deus soprou o fôlego de vida em nós. Então o valor meu e seu está atrelado a Deus, está ligado a Deus. Por isso que o homem sem Deus é o que, meus irmãos? Morto. A Bíblia fala: o homem sem Deus está morto, meus irmãos, nos seus pecados. Então nós precisamos da mão redentora de Deus. E quando nós entendemos o caminho de Deus, aleluia, os caminhos dos preceitos de Deus, os caminhos da vontade de Deus, do ensinamento de Deus, nós conseguimos admirar as maravilhas de Deus na nossa vida. Amém? Você consegue entender isso aqui? Você consegue perceber isso? Que se não for assim, você vai ver uma vida amargurada. Que se não for assim, você vai ver essa vidinha assim, mais ou menos. Porque, meus irmãos, aquele que crê em Deus, ele crê além do material. Ele crê além do aqui e do agora. Nós estamos falando aqui sobre o ser humano. O que nós somos. Eu não sou simplesmente um corpo. Eu não sou simplesmente uma coisa aqui que de repente apaga e deu, não. Nós, diante da morte, nós conseguimos compreender, diante da angústia da morte, que há um algo além, que não pode acabar ali, que não pode terminar na sepultura. E aí, diante dessa angústia, meus irmãos, é que nós respondemos a Deus. E aí nós conseguimos admirar as suas maravilhas.
Maravilhas, meus irmãos, aqui está falando dos milagres, dos atos extraordinários de Deus, as maravilhas de Deus, desde a criação, desde a salvação que nos alcançou, desde os milagres que nos sustentam. Essas são as maravilhas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós corremos um grande risco, meus irmãos, de viver uma vida no natural. Nossas igrejas por aí, meus irmãos, muitas têm sido alimentadas, muitas pessoas têm sido estimuladas a viver no natural, a viver naquilo que é possível ser calculado, a viver na zona de conforto, a não se arriscar, a não se expor. Você já viu, meus irmãos, nós estamos em um mundo onde agora há os condomínios fechados. Cada vez mais aqui em Tubarão, você pode olhar, você desce aqui o Caruru, lá ali você já vai encontrar alguma coisa. Você foi em direção ao centro, se você em direção a oficinas, Monte Castelo, etc., aquela área mais urbana da cidade, você vai ver os grandes apartamentos, e cada vez mais as pessoas estão o quê? Fechadas. Cada vez mais você encontra pessoas, meus irmãos, que parece que se fecham, se cercam, as portas trancadas, as janelas fechadas, os olhos fechados, os ouvidos tampados, o coração lacrado. Por quê? Porque não quer se expor. O que você tem procurado, meu irmão? Em nome de Jesus, receba isso aqui. Receba isso aqui em nome de Jesus. Eu não quero gastar meu tempo aqui, meu querido. Aproveite isso. Reflita comigo no que Deus está compartilhando conosco. De que maneira você tem vivido a sua vida? O que você tem procurado? Segurança. Mas segurança aonde? Nas suas forças. Quão altas são as cercas do seu coração? Quão altas são as cercas ao redor da sua vida? Será que uma pessoa tem esse espaço de chegar até você e se estender a mão pedindo algo? Será que alguém tem espaço de chegar até você, mesmo que você se exponha ao risco de ser ferido? Nós não podemos ser fechados, meus irmãos, porque Jesus Cristo se expôs até o último ponto. Não simplesmente se expôs às pessoas, não simplesmente se expôs ao risco de apedrejamento, ao risco de ser preso antes do tempo. Não apenas se expôs à crucificação, mas se expôs à morte e morte de cruz. Então não tem nada menos do que isso para você reservado. O caminho de Jesus, o passo de Jesus, o caminhar com Jesus, meus irmãos, é um caminho de exposição. E aí está o segredo de viver as maravilhas de Deus. Aleluia. Nós queremos, meus irmãos, viver na nossa segurança, tudo sob controle, e perdemos de viver as maravilhas de Deus. O convite de Deus para nós hoje, porque nós somos homens, não é verdade? Homens e mulheres, humanidade. Nós somos aqui pessoas de carne, sim, mas dentro de nós há alma e espírito. Dentro de nós há um algo que não é efêmero, que não é passageiro, que é eterno. Algo dentro de nós que berra para algo a mais do que os nossos prazeres de agora. Essas são as maravilhas de Deus reservadas para nós. Não é uma conta gorda de dinheiro, um banco, não é um grande carro, grande casa, não são as melhores roupas, não é poder ter as facilidades desse mundo, não. É muito além disso. O que Deus revela para nós, o que Ele dá para nós, o que Ele espera entregar a nós, é as maravilhas da sua presença, meus irmãos. Deus quer fazer milagre através de nós. Tem pessoas aprisionadas, meus irmãos, por espíritos das trevas, e eles precisam de mim e de você, porque Deus não vai mandar anjo, meus irmãos, pode esperar. Deus não vai mandar anjo, só um caso muito à parte, porque já tem eu e você para ir lá e fazer, já tem eu e você para ir lá e levar mensagem, para orar, para expulsar, para doar, para fazer o que for preciso fazer. Ah, Rodrigo, mas eu não vejo mais os milagres que Deus fazia. Mas também nós fazíamos o que nós fazemos o que nós fazíamos antes. Qual a resposta? Não. É uma coisa simples, é uma conta de mais e menos aqui, é multiplicar, somar, é um cálculo fácil de se fazer. Nós precisamos estar, meus irmãos, meditando nas maravilhas de Deus. Vamos prosseguir. 28. Minha alma esvazia-se
esvai-se de tristeza, fortalece-me segundo tua palavra. A minha alma, ela se vai de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo doente, não só fisicamente, isso é fácil. Você vai lá no hospital, você vê. Uma vez eu fui operado do apendicite. Então, quando foi removido o apêndice, eu fiquei internado um tempo, criança, isso, 10 anos. E lá, meus irmãos, eu encontrei um menino que morava no hospital. Ele já era mais velho que eu, na época, ele tinha 14, e ele morava. Porque ele, desde pequenininho, era muita cirurgia, e de repente os pai e a mãe não voltaram mais para buscar ele. Então, nós vivemos num mundo doente. Doente fisicamente, as doenças, mas também vivemos um mundo doente na alma. Nós vivemos um mundo, meus irmãos, das pessoas, até mesmo dentro da nossa igreja, elas vivem uma vida pobre espiritualmente, pobre emocionalmente. São pessoas, meus irmãos, que vivem angustiadas, depressivos no nosso meio. Só não foi diagnosticado ainda. Você sabia disso? Isso acontece por causa da tristeza que invade, que inunda a alma. Por isso nós precisamos ser fortalecidos. Aonde, meus irmãos? Está na sua Bíblia, está na minha. Na palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é o que nos dá força para seguir. Essa esperança do Jesus Cristo ressuscitado que nos dá força para seguir. É porque Jesus não simplesmente morreu, mas Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscita, meus irmãos, Ele não é só ressuscitar, que legal, não. Ele está dizendo, olha só, a morte não tem mais a última palavra. Ele é aquele que venceu a morte. Então nós não temos mais medo, nós não vivemos mais uma vida de medo, uma vida de receio, uma vida angustiada, não, porque em nós há uma esperança enorme, porque ainda que a morte me alcance, ela não tem a última palavra sobre mim. É isso, meus irmãos, que deve fortificar e mover as nossas vidas. Por mais que a tristeza ela tente devorar a nossa alma, a palavra de Deus é o que nos fortifica, meus irmãos. Nós devemos estar firmados na palavra de Deus. O que é isso, firmado na palavra de Deus? Será que você entende isso? É ter nela a direção para a sua vida, é buscar em Deus direção para os seus caminhos. Não é só coisas importantes, não, é tudo buscar a direção de Deus. Talvez esse tenha sido o nosso maior pecado nos últimos tempos. É nós não buscarmos a vontade de Deus, não buscar discernir, encontrar qual a vontade de Deus para a nossa vida, meus irmãos. Eu quero que em nome de Jesus você reflita nisso, para não precisar citar aqui casos e talvez ferir alguém, mas reflita dentro do seu coração, pelo poder do Espírito Santo de Deus, aquilo que você não buscou a direção de Deus e até hoje você sofre, e até hoje isso te puxa para baixo, mas é porque você não buscou fortalecimento em Deus, buscou em tantas outras coisas que foram vazias, que foram poucas, rapidamente passaram diante de você. Somente em Deus nós conseguimos encontrar, meus irmãos, alegria de verdade. Aleluia. Somente em Deus. Somente Deus, meus irmãos, é que vai dar razão para a nossa vida. Você pode tentar botar qualquer foco, mas se não estiver impulsionado por Deus, não for movido por Deus, isso vai te entristecer lá na frente. Que triste é! Você tem que passar anos, aí você vai lá e cumpre aquele objetivo, aí lá você está com a cara na parede e você vê que aquilo não é o suficiente para você, que ainda assim a sua alma dentro de você, ela se contorce, porque não buscou fortalecimento em Deus. Mas eu quero crer que no nome de Jesus, todos nós aqui buscamos fortalecimento em Deus, na verdade. Nós olhamos para ele e dizemos, Senhor é meu escudo, a minha fortaleza, aleluia, a quem temerei? Somente em Deus, meus irmãos. Se você confiar no seu braço, se você confiar nas suas forças, você vai acabar, meus irmãos, se frustrando lá na frente. Aí pode ser muitas vezes tarde demais para muitas decisões. Então não espere ser tarde demais. Aproveite o tempo de Deus que se chama hoje. Hoje, meus irmãos,
para ter a direção de Deus para a sua vida e viver uma vida próspera no nome de Jesus. Quando nós falamos de alma, meus irmãos, nós falamos daquilo que difere o homem de qualquer outro ser. Porque no pó, na carne, nós podemos ser parecidos com muitos animais por aí, não é verdade? O cachorro morre também, o corpo se deteriora. Aí você olha, a pessoa morre, o corpo se deteriora também. Mas não termina aí. Porque a alma humana, o que Deus soprou no homem, o espírito, a alma, aí sim, meus irmãos, questões teológicas, não vou meter, dicotomia, tricotomia, quem entende é que sabe, não vamos entrar nisso aqui, mas a aplicação prática disso aqui é que o homem, meus irmãos, ele tem dentro de si algo que nenhum outro tem. Você pode até, se você tem talvez um bichinho em casa, um cachorro, um gato, alguma coisa, um passarinho, não sei, você pode ver que o convívio com você, ele fica humanizado, não é verdade? Ele começa a aprender as coisas, ele sabe abrir a porta, ele sabe onde tem a comida, ele sabe te chamar para ir lá, alcançar o que ele quer. Só que nenhum animal fica pensando o que ele quer da vida. Nenhum animal vai ficar pensando lá, poxa, ele me deu pouquinha comida hoje, mas por que ele me deu pouquinha comida hoje? Será que está meio bravo? Não, meus irmãos, porque é simples, é pequeno, é diferente. Mas ao homem, Deus portou, meus irmãos, de uma maneira diferente, porque nele está a imagem e semelhança de Deus. Esse é o conceito, meus irmãos, que para muitos é complicado, mas não é tão complicado assim. Porque a imagem e semelhança de Deus, escrita no homem, a marca, a impressão digital de Deus no homem, meus irmãos, é a imagem e semelhança, é o seu ser. Você já ouviu na Bíblia falar que Jesus Cristo é o segundo Adão? Quem já? Por quê? Porque ele é a perfeita expressão da imagem de Deus vivo. Aleluia. Você é aquele que revela a glória de Deus para as pessoas. Será que você tem sido esse espelho? Será que nós, deixa eu botar junto, imagina quem sou eu. Será que nós temos refletido Deus, meus irmãos? Nos lugares mais difíceis, onde, Rodrigo? Em casa. Será que nós temos refletido Deus em casa? Será que nós ganhamos aqueles que são afastados ou não creem em Deus, estão decepcionados pelo nosso testemunho? Será que ao nos lerem, porque nós somos cartas vivas, lembra que os apóstolos falaram? Nós somos cartas vivas, nós somos uma pregação, meus irmãos, e ao nos ler, será que eles conhecem a glória de Jesus? Essa é a pergunta que tem que ser feita para nós. Eu achei muito interessante, partindo aqui para os finalmente já, que o ser humano ele é portador de alma, e se ele é portador de alma, aqui não estou falando só da psique, dos sentimentos, não, de algo mais, tem um senso, meus irmãos, que nós chamamos de caráter, de moral. Isso o homem tem e nenhum outro ser tem. O que é isso? Salmo 32:9, olha só, Deus falando, ou o salmista falando, né? Não sejais como o cavalo, nem como a mula. Está na sua Bíblia, sabia? 32:9 do Salmo. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. Meus irmãos, o meu Deus não é Deus de cabrestos. Meu Deus não é um Deus que prende. Meu Deus é um Deus que entregou seu próprio Filho para constituir para si uma família. Aleluia. E depois que eu entendi isso, meus irmãos, mudou tudo. Porque Deus não quer bajuladores, meus irmãos. Entenda aqui, para a gente finalizar e ir para casa abençoado em nome de Jesus. Deus não quer bajuladores. Deus, Ele quer uma família. Por isso que Jesus é o primeiro de muitos irmãos. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro. E nós somos participantes da família de Deus, como sendo adotados através de Cristo Jesus. Isso aqui é Bíblia pura para você. Então Deus, meus irmãos, não procura bajuladores. Por que eu estou falando isso aqui? É o verso 29, para fechar. Desvia de mim o caminho, o quê? Da falsidade, da mentira. E, por teu amor, mostra-me tua lei. A nossa compreensão errada a respeito da palavra de Deus, meus irmãos, ela desvia-nos do caminho certo. Que coisa difícil, né? Por isso que é só pela graça de Deus. Porque se eu olho para a palavra de Deus, e olhando para ela, eu não entendo, ou eu não quero entender, porque muitas vezes a gente não quer, muita gente por aí fora não quer entender, eu distorço as coisas para se encaixar na minha vida, eu estou me desviando, eu estou vivendo em falsidade, na mentira. A verdade de Deus é que Deus, Ele instituiu para si uma família.
Família, meus irmãos. Deus não é patrão, meus queridos. Deus não é patrão. Deus é o quê? Pai. Aleluia. Então, uma antropologia bíblica aqui, nós viemos do pó, a verdade, mas nós não somos só matéria, nós somos também alma vivente, temos espírito. Espírito de Deus também, além do nosso Espírito de Deus habita em nós, e isso, meus irmãos, traz sentido à nossa existência. Eu não vivo simplesmente por viver, eu não vivo para satisfazer os meus desejos, eu vivo para cumprir a vontade de Deus na minha vida, e assim poder encontrá-lo, meus irmãos, naquele dia em glória, porque pode ter certeza, da mesma forma que o seu corpo pode cair na terra um dia, se Jesus não voltar até lá, você terá que, diante de Deus, diante daquilo que você fez, diante da maneira que você viveu, receber o fruto das suas obras. Isso, meus irmãos, é para nos fazer refletir de verdade. Quais são as nossas obras diante de Deus? Lembra lá da primeira carta de Paulo aos Coríntios? O alicerce é Cristo. Agora eu estou colocando aqui para vocês. Os nossos obreiros passados voltaram Cristo também. Mais ou menos, mas voltaram Cristo, independente de quem foi e quem não foi. Mas o Cristo é a base. E cada um constrói sobre esse alicerce. Mas Paulo diz, cada um cuide como constrói. Alguns botam palha, botam feno, só para dar volume, né, Josué? Bota palha e feno, enche. Mas o fogo vai provar cada uma das obras. Que nós possamos, meus irmãos, ter boas obras diante de Deus, diante dos homens, para que assim a glória dele seja revelada através de nós. E assim nós vamos ter vida. Não uma vidinha assim, não. Vida abundante. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração para que você entenda isso de verdade e você tenha certeza, meus irmãos, que há apenas uma chance para mim e para você. Muitos por aí, e é o que está na moda na verdade, é o que a mídia joga por aí, acham que há uma segunda, terceira, quarta, 50ª, 100ª chance. Não existe reencarnação, meu querido. Ao homem está destinado a morrer uma só vez. A sua vida, meus irmãos, é de um valor inestimável. A oportunidade que você tem é uma só. Por isso, cuide bem aquilo que você faz na sua vida. Cuide bem daquilo que você planeja para a sua casa, para os seus negócios, para os seus planos do futuro. Cuide bem quais são as prioridades, irmãos, porque num dia nós vamos estar diante dele. Imagina eu diante de Deus, meus irmãos, que falei que há 20 anos cantam, eu levarei a minha cruz. Imagina se Deus demora mais 20 para voltar, vai dar 40. E aí eu diante dele 40 anos cantando, e se eu me achar em falta diante dele, meus irmãos, que peso será? Não terá mais volta, não tem mais. É a última e a única chance que Deus deu para mim, eu já teria desperdiçado. Então, meus irmãos, não vamos desperdiçar. Tudo que você vai fazer, faça para a glória de Deus. Para a glória de Deus, case para a glória de Deus, tenha filho para a glória de Deus, estude para a glória de Deus, viva para a glória de Deus. E com certeza você vai receber uma coroa de glória naquele dia. Essa é a razão da vida humana, meus irmãos. Não é sem sentido, porque o meu Deus, Ele estava no princípio, no meio, Ele está lá no fim. Aleluia. Eu quero crer que Ele vai estar lá no fim, de braços abertos. Ele vai dizer para mim: vinde, bendito do meu Pai. Aleluia. Que você possa ouvir da boca do nosso Jesus: vinde, benditos do meu Pai, para o descanso que está preparado para vós. Em nome de Jesus, meus irmãos. É por isso que eu gasto tempo nisso aqui, meus queridos, para que pelo menos 10% você possa aplicar na sua vida. E assim, meus irmãos, esse bairro seja transformado. Quantos, meus irmãos, que não sentam mais aqui
porque se decepcionaram nas suas limitações. Deus nos guardou, meus irmãos. Você não foi ferido, eu sei que você foi. Eu também fui transpassado na minha alma, mas eu ainda estou aqui. Não é porque eu sou bom, é pela graça de Deus. Se Deus nos manteve de pé até agora, meus irmãos, entenda, aquilo que nos é dado é requerido, porque a graça de Deus nos alcançou, para que nós possamos alcançar muitas outras pessoas. Tem os vizinhos por aí, tem os nossos irmãos que sentavam aqui, não sentam mais, e tem almas que nunca ouviram o verdadeiro evangelho ainda. Nós devemos levar a elas, meus irmãos. É isso que eu estou pregando. Os irmãos entendem, amém? É isso que eu estou falando, meus irmãos. É para a nossa vida. Se eu morrer hoje, eu posso me encontrar diante de Deus com um dever cumprido. Em nome de Jesus, feche seus olhos, ore aí. Deixa o Espírito Santo de Deus falar no mais profundo do teu ser. Deixa a palavra de Deus penetrar, meus irmãos. Ao homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Que nós possamos ser encontrados, meus irmãos, de Deus, possamos habitar com Ele nos céus, aleluia, estar com Cristo e receber dele consolo diante de toda essa dor dessa vida. Deus nosso Pai, Deus meu Pai, o Senhor que cuidou de mim, Senhor. Eu poderia ter trilhado tantos caminhos tão horrendos, mas o Senhor me preservou. O Senhor guardou a minha vida, e é por isso que dentro de mim há esse testemunho. Eu sei que o Senhor guardou a vida de cada um desses teus filhos. Eles acham que estão aqui, Senhor, simplesmente por estar, mas abra os olhos espirituais para ver as tuas mãos livrando de todo mal, livrando de todo pecado. Abra os olhos espirituais, ó Deus, dos teus filhos nessa noite, para compreender a tua poderosa salvação. Todos nós estávamos fadados a morrer, e morrer eternamente, a sermos julgados e condenados, mas Cristo Jesus estendeu a mão de misericórdia para nós, e na mão dele há a cicatriz, ainda a marca da crucificação, porque o preço foi alto, foi caro. Então Deus, o Senhor nos resgatou, e hoje nós somos teus filhos. Ensina-nos, Senhor, a ser bons filhos, a vivemos não simplesmente como homens, mas vivemos como homens e como mulheres de Deus. Que a nossa vida revele a tua glória, que em nós, ó Deus, essa imagem corrompida pelo pecado seja lavada pelo sangue de Jesus, e assim nós possamos refletir a perfeita imagem de Cristo. Que as pessoas encontrem amor no nosso coração, humildade, obediência, paciência, que em nós haja alegria do Espírito Santo, que em nós unção, poder, ó Deus, para repreender todo mal. Ó Deus Santo e Eterno, usa-nos, Senhor, enquanto nós temos fôlego de vida, para levar a tua palavra, a tua salvação. Não nos deixe ficar trancados em casa, mas nos desperta, dá ânimo, dá alegria nós em te servir, ó Deus. Que nós possamos entender que é a maior, que nós possamos gastar a nossa saúde, o nosso intelecto, os nossos bens, gastar tudo, ó Deus, para a tua glória, para fazer a tua obra, levar a tua mensagem. E assim, Deus, eu tenho certeza que todos nós seremos achados, Senhor, como justo diante de ti, aleluia. E assim recebemos de ti uma coroa de glória, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, aleluia, amém, meu irmão. Que Deus mantenha teu coração forte. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui. Talvez Deus quis falar só comigo essa noite, não sei. Mas eu acho que não. Porque Deus nos chamou para ser muito mais do que meros homens e mulheres nessa terra. Deus nos chamou para sermos
a perfeita, meus irmãos, a revelação, a manifestação da imagem de Jesus. Aleluia. Que quando você voltar para sua casa, você volte lá, e lá eles vejam Jesus assim na sua cara. Que a sua seja a mão de Jesus, a sua boca seja a boca de Jesus, que a língua seja a língua de Jesus. Aleluia. Que os olhos sejam o olho de Jesus, a face de Deus. Experimente a glória de Deus. Experimente a alegria de viver isso. Que a gente lê tantas histórias, oh, meus irmãos, a gente vê tantas histórias. Eu gosto de ler histórias, eu vejo tantos testemunhos, homens e mulheres de Deus que conheceram Deus assim como se fosse assim. Claro que não, estou falando aqui de uma maneira figurada, mas eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a sua vida também. Aleluia. Experimentar dessa alegria que nada no mundo pode gerar dentro dos nossos corações. Eu quero que você vá para abençoado diante dessa palavra. Sábado nós vamos estar aqui, tem um grande evento maravilhoso promovido pelos jovens. Quero que você venha aqui para ajudar, para receber de Deus também, porque nós nos reunimos para ouvir Deus nas coisas. Deus vai falar com a gente, Deus vai dar força para nós. Não importa se você não seja tão jovem, é a palavra de Deus. Aleluia. Quero convidar você para ser, meus irmãos, fiel a Deus em tudo. Próxima quinta-feira nós estaremos aqui. Na outra semana, meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero falar já. Nosso culto será no domingo por causa da ceia. Eu quero pedir a cooperação de você. Eu quero pregar domingo que vem, meus irmãos. Quero ver se eu consigo vir para essa quinta para não enfadar os irmãos. Mas Deus me deu uma palavra essa semana. Eu quero pregar para você domingo próximo. Então vem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que é bálsamo para a sua alma. É vigor para você. Então espalhe essa mensagem. Fale boas coisas da nossa igreja aqui. Fale bem dos nossos irmãos. Fale ao Rodrigo lá. Ele é um ser humano, mas é uma bênção. A irmã Mexe é uma bênção. A irmã Nana é uma bênção. Esse por diante, irmã Divina. Cada um. Olha, o Lucas é uma bênção. A Jéssica é uma bênção. Espalhe, meus irmãos. E do que isso, do que falar, viva. Amém? Eu quero que você sua mão assim, com fé. Que o amor do nosso Deus, nosso Pai, aleluia, a graça de Cristo Jesus, que nos lava de todo pecado, receba o perdão de Deus nessa noite, em nome de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo te acompanhe, desde agora e para sempre. Se Deus é por nós, ninguém, você é poderoso em Cristo.